Olá, ouvintes do podcast Entre Celsos e Marias, meu nome é Clícia e para o episódio convidamos o professor Marcelo Carcanholo, da Faculdade de Economia da Federal Fluminense, a UF. O professor Marcelo, ele concentra sua linha de pesquisa na área de desenvolvimento e América Latina e é formado pela USP, mestrado na Universidade Federal Fluminense e doutorado na UFRJ. O tema desse episódio é a situação do Peru atualmente. Obrigada, professor, por aceitar nosso convite. Obrigado, Clícia, eu que agradeço. Espero contribuir aí para a gente poder discutir sobre essa situação complicada pela qual passa o Peru, mas não só, porque de alguma maneira, com suas particularidades, ela reflete também o que está acontecendo na América Latina. Marcelo, você pode primeiro fazer uma caracterização da estrutura econômica do Peru, porque a gente conhece muito pouco dos países da América do Sul. Christian, na verdade, a economia peruana, ela, não só por questões conjunturais, mas também em razão de toda uma formação socioeconômica, em função de ter se inserido a partir lá do Pacto Colonial, de uma forma subordinada no processo de acumulação de capital mundial, mas se a gente pegar toda a região da América Latina, tirando certamente a economia brasileira e, em alguns momentos, para alguns parcos setores da economia mexicana e um pedacinho da economia argentina, todas as outras economias, que incluem a economia peruana, umas mais, outras menos, sempre se basearam, tiveram suas estruturas produtivas e, portanto, de alguma maneira, também dependendo da conjuntura histórica, mais ou menos, voltadas para a exportação de produtos primários ou recursos naturais. É isso que caracteriza essas economias, inclusive a peruana, desde sua, não sua origem, mas de sua inserção dentro do que é a economia mundial a partir do Pacto Colonial. Isso vem ao longo da história da economia peruana se a gente observa a partir dos anos 90, ou seja, a última década do século passado, a economia, o Peru se insere também aí de maneira similar com o Brasil, de maneira tardia dentro do que se costuma chamar de estratégia neoliberal de desenvolvimento, que termina por aprofundar essa estrutura produtiva mais baseada em recursos naturais e exportação de commodities a partir dos anos 90, em função do amplo processo de privatizações e desnacionalização da economia peruana que vem desde os anos 90, e, portanto, essa característica de uma economia baseada na produção e exportação de recursos naturais só se aprofunda a partir daí, e isso vem até os dias de hoje. Talvez, para um leigo que não conheça muito dessa formação social e econômica do Peru, o setor do turismo seja o que primeiro venha à mente da pessoa que não está mais informada, digamos assim, sobre a economia peruana. E, de fato, a economia peruana, para além do turismo, que tem lá o seu peso na economia peruana, mas a produção e exportação de recursos naturais, especificamente ferro, zinco, chumbo, manganês, é o que caracteriza essa economia. O que significa dizer que a performance da economia peruana está muito relacionada à demanda internacional, refletida não só na quantidade de produtos, mas principalmente no preço dessas commodities, e, portanto, isso significa um grau de dependência muito forte dessa economia. Quando a economia mundial requer, portanto, demanda maior produção e exportação desses produtos primários, a economia peruana tem uma certa margem de manobra. Quando a economia mundial tem um retrocesso nessa demanda por esses recursos naturais, a economia peruana sofre com um estrangulamento externo mais pesado. Além de ferro, zinco, chumbo e manganês, eu gostaria de destacar outros dois produtos, também recursos naturais, em que se baseia a economia peruana, que são muito importantes para a lógica da estrutura produtiva da economia mundial hoje. O primeiro deles é o cobre. O Peru é o segundo produtor mundial de cobre atrás do Chile, seu vizinho. O cobre é um produto, um recurso natural extremamente importante para vários setores. E a economia peruana, portanto, tem uma forte dependência da produção e exportação do cobre. Mas mais importante do que o cobre ainda, e esse que eu quero ressaltar mais, é o lítio. O lítio é um produto essencial para setores estratégicos da economia mundial hoje em dia, porque é um produto utilizado para a produção de baterias de íon lítio e também muito importante no setor aeroespacial, não só, mas principalmente para combustível de foguetes. E o Peru, na produção de lítio, é um país muito importante na economia mundial. Estima-se hoje, é uma estimativa com problemas, mas enfim, estima-se que o Peru tenha
embora essa estimativa eu acho que está subavaliando, mas ela estima que existe um estoque no Peru de 880 mil toneladas de lítio a serem extraídas e exploradas. E o consumo global de lítio hoje, no setor estratégico, principalmente aeroespacial, de construção e propulsão de foguetes, o consumo global no ano passado, em 2022, ainda sofrendo algum impacto da pandemia, mas enfim, já de alguma maneira se recuperando, se estimou que o consumo global em 2022 foi de 134 mil toneladas de lítio. O que significa dizer que, pelo que se estima seja o estoque de lítio no Peru, e frente ao que foi o consumo global em 2022, ainda sofrendo os efeitos da pandemia, o Peru poderia abastecer durante 7 anos todo o consumo global desse recurso estratégico que é o lítio hoje. Portanto, a economia peruana ela é estratégica, não por outra razão. O Peru está cheio de bases militares dos Estados Unidos, ali incrustadas. O Peru participa de exercícios militares junto com o exército americano em solo peruano, e não é casual também, portanto, que os Estados Unidos tenham reconhecido no primeiro dia o novo governo que se institui no final do ano passado, em função do que aconteceu, e eu acho que a gente vai conversar aqui ao longo desse podcast, em dezembro de 2022. Portanto, a economia peruana tem mais ou menos essa conformação estrutural. Do ponto de vista mais conjuntural, se a gente for olhar a taxa de crescimento da economia peruana, que tem essa característica que eu acabei de explicar, em 2021, que é o último dado consolidado que se tem, a taxa de crescimento foi de 13,3%. Portanto, isso mostra uma forte e rápida, entre aspas aqui, recuperação da economia peruana para o que se estima ainda seja a saída dos efeitos da pandemia para a economia mundial. Só reforçando, 13%? 13,3%. Portanto, uma taxa de crescimento muito forte. E o que explica essa taxa de crescimento muito forte em 2021? O fato da gente ter vivenciado a partir dali o que se chama, né, no meio, de um segundo boom de commodities, portanto, uma segunda forte expansão de preço de commodities, que de alguma maneira estaria por trás também do repique inflacionário da economia mundial nessa tentativa de recuperação pós-pandemia. O que se espera seja a taxa de crescimento para 2022, porque ainda não se tem o dado consolidado, já é um valor muito menor, de 2,9%, o que significaria, se confirma esse dado para 2022, de que essa forte recuperação em 2021 de 13,3% seria uma recuperação da debacle cíclica em função dos efeitos da pandemia. Mas, de novo, ressalto, esse dado mostra, ou melhor, ilustra, uma vez mais, a forte dependência da economia peruana do comportamento das commodities no mercado internacional. Isso para dar uma ideia do que é a economia peruana na sua formação social e econômica, mas também na conjuntura. Ou seja, a síntese é que a performance da economia peruana ela reflete muito o que é a característica de uma economia primária exportadora. Ou seja, ela tem um melhor desempenho e, portanto, a economia peruana tem uma maior margem de manobra quanto melhor for o desempenho desses produtos que eu listei no mercado internacional, em termos de quantidade demandada e também do preço dessas commodities no mercado internacional. Quanto melhor for essa performance, melhor será o desempenho da economia peruana. Quanto pior for o desempenho dessas commodities, pior será o desempenho da economia peruana. Em síntese, é isso. No que se refere à política da determinação da taxa de câmbio, o Peru tem alguma política a respeito disso? Clícia, a gente entraria também, no que diz respeito à política econômica, a gente voltaria, digamos assim, ao que foi o Peru dos anos 90. O Peru dos anos 90, poderemos conversar também sobre para e passo como foi a manifestação política do Peru nos anos 90, mas do ponto de vista econômico, o Peru é um dos países que implementa de maneira mais radical, embora não seja essa a propaganda que se faz, a estratégia neoliberal de desenvolvimento, em várias searas. Entre elas, o estabelecimento muito rapidamente da independência do Banco Central, portanto, uma atuação da política monetária independente ou relativamente independente do que é a demanda e a conformação política e do Estado Nacional peruano, compromissada com o regime de metas inflacionárias, e, portanto, a política monetária, que significa dizer o controle da quantidade de moeda ou da liquidez e o seu rebatimento na taxa de juros doméstica, referendada a uma política de metas inflacionárias de maneira mais ortodoxa, clássica. Por que isso é importante do ponto de vista da taxa de câmbio?
Porque a taxa de câmbio nada mais é do que um preço relativo que te mede a escassez relativa da moeda doméstica, no caso da moeda peruana, frente às divisas internacionais, basicamente, mas não só, mas principalmente ao dólar. E, portanto, a escassez relativa da moeda doméstica frente ao dólar está determinada pelo comportamento da política monetária peruana, o que eu acabei de dizer, e também frente à entrada no mercado peruano de divisas. E a entrada de divisas só pode ser basicamente por dois canais: pelas receitas de exportações ou da balança comercial ou das transações correntes, como nós costumávamos tratar no balanço de pagamentos da maneira antiga, ou por fluxo de capitais, ou seja, capitais externos entrando na economia peruana. Portanto, a taxa de câmbio do Peru, ela reflete a independência ou autonomia do Banco Central no controle da quantidade da moeda doméstica frente à subordinação ao regime de metas inflacionárias e ao comportamento da própria economia peruana no mercado internacional, seja na maior quantidade de exportações que ela consegue, seja na maior atração de capitais externos, que também estão relacionados, dada a taxa de juros internacional, com o estabelecimento da taxa de juros doméstica. Portanto, a taxa de câmbio da economia peruana está umbilicalmente ligada, como costuma ser, não são fenômenos separados, a forma como a política monetária dentro da economia peruana se comporta e ao grau de dependência dessa economia, que, como eu já frente ao fluxo de capitais externos. Bom, agora a gente passa assim, o que está acontecendo no Peru, né? Explicar um pouco por que o presidente está preso, porque, enfim, e por que das manifestações. Eu vejo muito uma caracterização do Peru com uma divisão na sociedade entre a área rural e a área onde está a capital. Clícia, essa é uma interpretação não equivocada, ela não está equivocada, mas ela precisa ser matizada, ou seja, ela precisa colocar alguns pingos nos is. Essa diferenciação entre o que é Lima, ou a região metropolitana de Lima, que inclui outros municípios, e o resto do país, que de alguma maneira, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, se expressa também na própria conformação étnica da sociedade peruana, ou seja, a maior concentração dos colonizadores ou descendentes de espanhóis e hispânicos mais concentrados na região metropolitana de Lima, e do que são os povos originários, aimaras e quechuas, ou seja, a população dos povos indígenas, no resto do país, é algo que vem desde a formação colonial da sociedade peruana. Em alguns momentos, uma maior integração, por falta de palavra melhor, tentou ser, e de alguma maneira se logrou fazer na sociedade peruana, mas com alguns retrocessos. Isso não quer dizer que a população exista, digamos assim, uma separação entre a população metade entre a população que está em Lima e a população mais rural nos outros setores, até porque existem outras cidades relativamente grandes fora da região metropolitana de Lima, mas essa separação ela vem em ciclos, de alguma maneira, se manifestando já desde o início da formação social do que é o Peru, mas ela volta, de alguma maneira, também a se expressar hoje em dia. O que está acontecendo hoje em dia no Peru? Eu preciso voltar novamente aos anos 90, desculpa, Clícia, porque aqui tem algo importante. Prometo ser sintético nesse histórico recente. Nos anos 90, no Peru, como eu já mencionei, se implementou de maneira muito forte e radical a estratégia neoliberal de desenvolvimento, capitaneada pela presidência de Alberto Fujimori, guardem esse nome, foi quem implementou a estratégia neoliberal de desenvolvimento de maneira mais radical no Peru. Por primeira vez, de maneira mais radical, ele esteve na presidência do Peru, não casualmente, de meados de 1990 e sai no final, novembro de 2000, portanto ele ficou a década inteira, e ele é importante, dentre outras razões, porque ele capitaneia e promulga a Constituição de 1993, que continua, vigindo na atualidade na sociedade peruana. É uma Constituição, essa de 1993, que tem na sua conformação justamente um aparato jurídico, constitucional político, de referendar a implementação da estratégia neoliberal de desenvolvimento. Dentre outras características, essa Constituição de 93, ela garante monopólios privados e transnacionais, ela extinguiu o Senado, portanto, a sociedade peruana hoje ela se forma para além da instância judiciária, do judiciário e do executivo na presidência, ela é marcada por um legislativo apenas formado pelo Congresso Nacional. O Senado foi extinto. Essa Constituição de 1993, ela tem
ela tem um trade-off, ela tem um dilema, porque ao mesmo tempo ela concentra poderes muito fortes no presidente, ou na presidência da República, mas também, ao mesmo tempo, dá mecanismos pelos quais o Congresso, já o Senado extinto, consegue travar essa própria concentração de poderes no presidente. Aqui eu vou só ilustrar com um exemplo. O Congresso pode não aprovar a nomeação ou mudança no próprio gabinete presidencial, ou seja, se o Congresso não aprova, o presidente não pode nomear nem o seu ministério, nem o seu primeiro-ministro. Para vocês terem uma ideia de como tem essa tensão, digamos assim, própria que vem desde a Constituição de 1993. Por que isso é importante para entender a situação atual? Porque a eleição de 2021, que elege Pedro Castillo, o Pedro Castillo é eleito em 2021 num pleito muito apertado, vai para o segundo turno, e foi muito apertado, e ele ganha da Keiko Fujimori, filha do Alberto Fujimori, que tinha estado na presidência do Peru entre 1990 e 2000. Fujimori está preso, né? O Fujimori está preso. Ele sai em novembro de 2000, na verdade ele sai mesmo, ou seja, ele promove um autoexílio, ele vai para o Japão porque ele foge, justamente porque ele já estava sendo processado por escândalo de corrupção. Ele só é preso, ele fica um tempo no Japão, se considera imune, digamos. Percebam como isso tem muitas similaridades com o que a gente está vivendo aqui no Brasil, hein? Ele se autoexila no Japão, foge, e em 2005 ele vai visitar o Chile, país vizinho. E ele é preso no Chile, a pedido do Peru. Ele está visitando o Chile e ele é preso não só por denúncias de corrupção, mas principalmente por crimes contra a humanidade, em função do fato de que, para combater as guerrilhas no Peru, e principalmente o Sendero Luminoso, lá nos anos 90, ele promove torturas, assassinatos, etc, etc. Então ele é preso em 2005, depois de ter se autoexilado no Japão, quando vai visitar o Chile. Pois bem, o Pedro Castillo ganha as eleições de 2021 no segundo turno da filha do Fujimori, Keiko Fujimori. O embate no segundo turno entre o Pedro Castillo, pelo partido Peru Livre, um partido, poderíamos caracterizá-lo de centro-esquerda, assim, com uma espécie de um saco de gatos que reúne desde grupos marxistas, leninistas, mariateguistas, né, fazendo referência a José Carlos Mariátegui, um marxista, um indo-marxista, digamos assim, muito importante na história do Peru, até setores mais democráticos, humanistas, pró-direitos humanos, enfim. Uma conformação de grupos dentro desse Partido Peru Livre, de centro-esquerda, que se forma em 2007, portanto um partido muito novo, que tinha começado com um movimento, portanto um movimento social, que reúne vários grupos políticos, desde uma extrema esquerda até uma esquerda mais moderada, pós-moderna, podemos dizer assim, que se transforma em Partido Peru Livre, lança a candidatura do Pedro Castillo em 2001 e a vice, a Dina Boluarte, e no segundo turno, em 2021, eles concorrem contra a Keiko Fujimori, pelo Partido Força Popular, que é um partido de extrema-direita, neoliberal, de extrema-direita, e a vitória é no segundo turno muito apertada. Tanto é assim que o Pedro Castillo tem dificuldades de assumir, justamente porque a Keiko Fujimori passa a alegar fraude nas eleições. Percebam como é algo muito similar ao que se vive em vários lugares na América Latina, incluindo o Brasil. Esse Pedro Castillo é um líder sindical, ele é um professor de ensino básico, camponês, portanto, fora de Lima, camponês, fora de Lima, índio. A Keiko Fujimori, embora seja de ascendência nipo-peruana, muito relacionada com a elite colonizadora hispânica da região metropolitana de Lima. Pedro Castillo, professor de ensino básico, camponês, líder sindical, ele liderou uma greve muito importante no Peru, o Sindicato de Professores do Ensino Básico. Ele consegue assumir mais uma similaridade. Só que ele assume com um Congresso que também é formado nessas eleições, porque lembre-se, a eleição foi para o segundo turno. O Congresso foi eleito em função de uma conformação de uma disparidade de partidos no primeiro turno. E é um Congresso muito hostil ao presidente Pedro Castillo. Bom, o que acontece em dezembro do ano passado, especificamente ali entre os dias 5 e 7 de dezembro de 2022, é que já desde a época da campanha eleitoral, o Partido Peru Livre, o Pedro Castillo, propunham uma convocação de uma nova constituinte. Vocês já percebem por que eu fiz questão de voltar lá na Constituição de 1993. Porque ganha no segundo turno um projeto que explicitamente estava propondo a convocação de uma nova constituinte, portanto, a ruptura com a Constituição neoliberal de 1993, portanto, se tratava de uma estratégia de ruptura com o neoliberalismo,
frente a um Congresso extremamente hostil a esse projeto, porque era um Congresso que tinha se constituído, na sua maioria, justamente para referendar aquela Constituição e continuar a estratégia neoliberal de desenvolvimento. Portanto, essa hostilidade já se refletia concretamente nessa briga pela convocação ou não dessa nova Constituinte. Muito bem, esse Congresso extremamente hostil, no início de dezembro, já estava apontando, e as acusações aqui são as de sempre, né? Corrupção, incapacidade moral, enfim, etc., etc., do presidente, ela já estava sinalizando a aprovação de um impeachment do presidente, nos primeiros dias de dezembro de 2022, do ano passado. O presidente Castilho, vendo como a coisa estava se conformando, não viu outra saída a não ser anunciar o que a própria Constituição de 93 lhe delegava esse poder, anunciar a dissolução do Congresso para, a partir dessa dissolução, convocar essa nova Constituinte. No mesmo dia, no mesmo 7 de dezembro, o Congresso repele essa dissolução, essa sua dissolução pelo presidente, e no mesmo dia destitui por 101 votos a 6, olhem como o Congresso era extremamente hostil ao presidente, aprovando seu impeachment no mesmo dia, tudo isso no mesmo dia, e decreta a prisão do presidente por incapacidade moral. Assume, no mesmo dia, 7 de dezembro, a vice, pela Constituição decretado o impeachment do presidente, assume a vice, Dina Boluarte, também eleita no mesmo pleito das eleições de 2021, mas ela é uma advogada, que estava dentro do Partido Peru Livre, mas ela vem de outros grupos políticos. Ela é mais moderada, extremamente mais moderada. Para vocês terem uma ideia do perfil dessa Dina Boluarte, que é hoje em dia a presidente, ela foi nomeada pelo Pedro Castilho em 29 de julho de 2022 como ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social. E menos de 4 meses depois, em 25 de novembro de 2022, ela renuncia, e ela renuncia dizendo que nunca tinha abraçado a ideologia do Partido Peru Livre. O que significa, dentre outras coisas, que, portanto, ela nunca tinha abraçado a proposta do Partido Peru Livre de revogar a Constituição de 1993, neoliberal, para convocar uma nova Constituinte. Ela sinaliza isso no final de novembro, justamente o momento, início de dezembro, onde o Congresso estava para aprovar o impeachment de Pedro Castillo. Não tem nenhuma prova disso, mas percebam que são movimentos tanto da Dina Boluarte como do próprio Congresso que vêm par e passo. Quem quer acreditar em casualidades, que acredite. A Dina Boluarte assume nesse mesmo dia e no dia seguinte a isso, ou seja, desde 8 de dezembro de 2022, fortes manifestações em todo o país, mas preponderantemente nas zonas fora de Lima, portanto no outro Peru, como alguns chamam, começam a surgir. Manifestações populares gigantescas, como se diz em espanhol, paros, né? Se faz essa diferenciação no restante da América Latina, fora o Brasil, né? A gente costuma utilizar a palavra greve para muitas coisas. Lá eles fazem uma forte distinção entre huelga, que é uma greve mais pontual, com tempo determinado, e paro, que paro é parada mesmo, o que a gente chamaria aqui de greves gerais, digamos assim, mais massivas. Então, desde esse dia seguinte, 8 de dezembro de 2022, fortes manifestações gigantescas em vários lugares do país, que chegaram até Lima, são implementadas. E atenção aqui, é claro que tem muita particularidade de manifestação para manifestação, mas se a gente pega o conjunto dessas manifestações, fortes manifestações, não são manifestações propriamente pró-Castilho, ou seja, o presidente que foi preso, mas são muito mais manifestações para, em função do que aconteceu, serem implementadas imediatamente novas eleições. Ou seja, são manifestações rechaçando não só a Dina Boluarte, que assume no dia 7 de dezembro, mas o próprio Congresso que se constitui a partir das eleições de 2021. São manifestações para novas eleições, para um novo Congresso, e aí volta a discussão de uma nova Constituinte, e também para uma nova presidência. É isso que vem acontecendo desde dezembro de 2022 até hoje. Essas manifestações são fortemente reprimidas e estão sendo. Acabei de ler relatos hoje, sexta-feira, de que isso continua. Muitos presos, muitas pessoas presas. Muitas mortes, né? Muitas mortes. Se estima, até hoje, o último relato que eu escutei hoje, é de mais de 60 mortes, pelo menos. Tem 2 massacres. São fortes repressões da polícia e do exército no Peru. Tem 2 massacres. Nós estamos hoje, na verdade ontem, né? Se completou um mês do maior massacre, o massacre de Juliaca. Juliaca é uma cidade no Peru, em 9 de janeiro de 2023,
onde mais de 18 mortos, isso tem estimativas mais para mais e para menos. Ontem completou um mês esse massacre, mas também outro massacre importante que acontece no dia seguinte, ou seja, hoje completa um mês, né, 10 de janeiro de 2023, mais de 10 mortes, que é o massacre de Ayacucho, que também é uma outra cidade importante, Ayacucho. Enfim, essas manifestações vêm desde lá até agora, continuam, e se contabiliza mais de 60 mortes, pelo menos, até hoje. A Dina Boluarte sinalizou, com uma desculpa de que não há prazo hábil constitucional para que seja feito antes, sinalizou as novas eleições para o ano que vem, em 2024. As manifestações não aceitaram esse prazo, elas querem eleições imediatas, e o Peru se encontra nesse impasse, é nisso que se encontra a conjuntura peruana. Essa proposta de realização de uma nova Constituinte, a gente tem como ter uma ideia qual ponto da Constituinte que eles mais querem alteração e modificação? Então, Clícia, na verdade, a proposta original nas eleições lá de 2021 era a convocação de uma nova Constituinte. O que significa? Que se isso fosse aprovado, portanto, uma coisa é você propor, outra coisa é ela ser aprovada, mas se ela fosse aprovada, significaria imediatamente promulgada a nova Constituição, a ruptura com a velha Constituição. Ou seja, tratava-se da elaboração de uma nova Constituição. Como seria? Onde se avançaria mais? Onde se avançaria menos? O que seria preservado da antiga Constituição? Só o próprio jogo político dessa nova Constituinte é que nos iria dizer. O fato é que, como a eleição de 2021 constituiu um Congresso muito hostil a uma ruptura de maior grau com aquela Constituição de 1993, se prevalecesse este Congresso que está aí eleito, mesmo que se consiga a convocação de uma nova Constituição com esse Congresso, nós teríamos, digamos assim, uma nova Constituição meio que, para mudar a forma, manter o conteúdo. Por isso que a proposta original do Pedro Castilho, desde o início, era a convocação de uma nova Constituinte, ou seja, novas eleições para um novo Congresso Constituinte. Portanto, por isso muitos analistas também identificam nisso o caráter muito hostil desse Congresso eleito em 2021 frente ao Pedro Castillo, ou seja, a sinalização do impeachment do Castillo, mesmo antes de ele anunciar a dissolução do Congresso, já se dava, porque se estimava, isso é o que alguns analistas dizem, que o Congresso, ou grande parte desse Congresso, não estava muito de acordo com a convocação de um novo Congresso Constituinte. Se o Pedro Castillo está preso, essa nova Constituinte, portanto, um novo Congresso Constituinte, diferente desse que aí está, só será possível, na minha avaliação aí, em função da manutenção e do crescimento da força dessas manifestações que a gente está observando desde dezembro. O fato concreto, Clícia, é que, na minha impressão, o establishment político peruano não esperava a intensidade, a extensão no tempo dessas fortes manifestações que a gente está vendo. O quanto mais eles vão ceder em função disso ou não, só o futuro próximo dirá. Qual a importância do Peru na geopolítica mundial e qual deveria ser, assim, qual a sua leitura a respeito do posicionamento do Brasil frente a essas manifestações no Peru? Olha, Clícia, do ponto de vista da geopolítica mundial, o Peru tem importância, eu diria que tendente a zero. Em si, ou seja, o Peru em si, o país Peru, a sociedade Peru, o Estado Nacional peruano, qual é a relevância disso dentro da geopolítica mundial? Eu diria que tende a zero. Agora, eu diria que o Peru ele é importante como uma manifestação do que está ocorrendo, em umas partes mais, em outras menos, por toda a região. Porque perceba, Clícia, o que eu acabei de tentar sinalizar é que o que está acontecendo no Peru, do ponto de vista político, os dilemas políticos pelos quais passa o Peru, são inseparáveis, ou seja, não se trata de uma nação em si inseparável da geopolítica mundial. De novo, a economia peruana depende muito da produção e exportação de recursos naturais que são estratégicos para o imperialismo mundial. Os Estados Unidos têm bases militares instaladas no Peru, em países vizinhos. Os Estados Unidos apoiaram e reconheceram a destituição e prisão imediata do Pedro Castillo, não é à toa. O cobre e o lítio são recursos naturais essenciais para a estratégia norte-americana na região. Isso é crucial.
Qual é o papel, qual deveria ser a posição brasileira dentro desse dilema, digamos assim, na crise peruana? Primeiro de tudo, eu acho que a posição brasileira deveria ser não reconhecer o governo que aí está, o governo de Dina Boluarte. Ou seja, não chancelar o apoio e o reconhecimento imediato dos Estados Unidos ao golpe que aconteceu no Peru, porque foi um golpe. Se o Brasil vai ou não fazer isso é uma outra discussão. Além disso, não se trata apenas de não reconhecer. Eu acho que se trataria do Brasil reconhecer a vontade popular peruana. E a vontade popular peruana, eu acho que está sinalizada pelas gigantescas manifestações populares que estão demandando novas eleições no Peru. Então, eu acho que uma posição coerente do Brasil frente a essa questão seria o apoio para o mais breve possível a convocação de novas eleições no Peru. Se o Brasil vai fazer isso ou não, aí eu não saberia te dizer, Clícia. E tampouco acredito em casualidades. Lula está hoje em Washington, acho que não é por uma casualidade. Não digo que ele está em Washington nesses dias apenas para tratar das questões peruanas. Mas, de novo, o Peru em si, ele não tem muita importância do ponto de vista da geopolítica mundial. Mas o Peru o que está acontecendo no Peru como uma manifestação particular do que sim está acontecendo de maneira mais estrutural em toda a América Latina, o que reflete, portanto, também os interesses imperialistas dos Estados Unidos na América Latina, aí eu diria que a estada do nosso presidente nos Estados Unidos esses dias não tem nada de casual. Puxa, obrigado, Marcelo, pela sua explicação, explanação e detalhamento da situação do Peru. Eu te devolvo a palavra para a sua saudação final, para você acrescentar alguma coisa que você não tenha dito. Clícia, eu que agradeço muito o convite. Eu terminaria dizendo o seguinte, essa crise peruana, ela não acontece de 2021 para cá. Não se trata de um problema pontual, não é uma questão conjuntural de um presidente específico, Pedro Castilho, frente a um Congresso hostil. Eu termino lembrando que essa crise, o Peru, ele teve vários presidentes nos últimos 10 anos. Nos últimos 4 anos, o Peru teve 6 presidentes. Portanto, esta crise que nós estamos vivendo agora, ela não é conjuntural, não é um problema da pessoa Pedro Castilho com esse Congresso que foi eleito. Se trata de uma crise como um desdobramento que vem do que vem acontecendo no Peru desde os anos 90. Dentro desses presidentes, nos últimos 6 anos, eu vou destacar brevemente que eles são 2. Entre 2016 e 2018, esteve na presidência do Peru Pedro Pablo Kuczynski, conhecido por PPK, suas iniciais, acrônimo PPK. Pedro Pablo Kuczynski, Clícia, por que eu estou pegando esse para exemplificar? Ele foi o coautor, junto com John Williamson, do que veio a ser o segundo consenso de Washington, que se chamou de depois do consenso de Washington, ou seja, o Pedro Pablo Kuczynski, peruano, economista peruano, neoliberal, organizou o que foi chamado do pós-consenso de Washington, ou seja, as reformas estruturais neoliberais de segunda geração, dentre outras reformas políticas. O Pedro Pablo Kuczynski, entre 2016 e 2018, assumiu a presidência do Peru na guinada neoliberal dentro desse período e foi preso. Pedro Pablo Kuczynski foi preso por razões de corrupção, etc, etc. E quem o antecedeu na presidência do Peru, Ollanta Humala, entre 2011 e 2016, foi justamente, vejam, o pêndulo, uma tentativa de reverter as reformas neoliberais. Portanto, o Peru vem nesse pêndulo de tentativa de reverter as reformas neoliberais. O Ollanta Humala era um governo da segunda onda progressista ou do fim da primeira onda progressista na América Latina, que tampouco conseguiu reverter as reformas neoliberais. Ele termina o mandato com apenas 20% de popularidade. Portanto, Cleiton, eu gostaria de terminar lembrando para quem escutou isso aqui que não se trata de um problema pontual no Peru. Não se trata de algo que vem do Pedro Castilho e o Congresso, isso vem de antes, e diz respeito aos dilemas em função do que é o neoliberalismo em termos sociais, econômicos e políticos na América Latina. E tampouco é um problema só peruano. Todos na América Latina, inclusive o Brasil, estamos vivendo esses dilemas, uns mais, outros menos. Se trata, portanto, não só de aprender com a experiência peruana, mas também de apoiar e reforçar lá no Peru as demandas que vêm do povo peruano. Eu acho que é isso que a gente tem que
pelo menos a minha interpretação, esse apoio às manifestações populares do Peru, mais do que propriamente as saídas por cima que costumam acontecer na nossa região. Espero ter ajudado e sempre que vocês precisarem, estou aqui a postos para ajudar no que eu for possível.